Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aí as últimas informações do Vasco. Vasco que enfrenta o Juventude amanhã. Um jogo aí que se espera muito a grande vitória do Vasco. Eu falo grande por conta da seca de vitórias que o time vem vivendo, com muita falta de confiança também. Pedrosa aí atualizando tudo que é notícia, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Terá mais um desafio na partida contra o Juventude. Olha, complicada a situação do vascaíno, né? O Cruz Maltino pode ter 2 desfalques importantes. A gente quer dar uma boa notícia pro Vasco, mostrar uma esperança para o torcedor vascaíno. Quem sabe o Pedrosa não traga aqui uma notícia do Felipe Coutinho. Segura aí. Essa é boa. Segura aí que a gente já volta. Vamos ver o VT. Ainda em busca da primeira vitória no comando do Vasco, o técnico Álvaro Pacheco terá um dia decisivo para definir o time titular do Vasco na partida contra o Juventude nesta quarta em Caxias do Sul. Payet e Lucas Piton estão retornando ao time e seguem como dúvidas para o confronto. O francês, que estava lesionado, já começou o trabalho com bola no treino de segunda e tem mais chances de retornar. Já o lateral teve um quadro de virose e não participou do último treino. Vitor Luiz foi o titular na última partida e pode ser mantido entre os titulares. O Cruz Maltino está na 15ª posição do brasileiro com 7 pontos e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Olha, se tira Piton, Payet e Verratti, são os 3 melhores do time, se eu não estou enganado, né? Vamos esperar, acho que o Piton deve jogar, mas a torcida tá ansiosa, Pedrosa. Dá uma boa notícia. Fala pro vascaíno que o Coutinho tá vindo, Pedrosa. Só você pode me fazer feliz. Penso, o Cleiton deve ser o titular na vaga dele. Inclusive, eu acho que o Cleiton tem que ter oportunidade, custou caro pro Vasco. Não joga nunca, jogou na estreia, titular, praticamente jogou não mais. joga. E, de fato, o Payet não vai para essa partida contra o Juventude. Já saiu a lista de relacionados com ele fora, ainda com aquela lesão muscular. Deve voltar para a partida do final de semana, quando o Vasco joga em casa, se eu não me engano, contra o São Paulo. Então, o Lucas Piton também está na lista de relacionados, então ele volta ao time. Eu só não sei, e eu espero muito que o Álvaro Pacheco não deixe o Vitor Luiz de titular e o Lucas Piton no banco. Porque o Vitor Luiz fez uma grande partida no último jogo. Ele foi um dos 2 melhores em campo, junto com o JP. Só que eu acho muito mais fácil ele colocar, por exemplo, o Piton e o Vitor Luiz juntos para poder fazer aquela lateral, ter mais válvula de escape, uma proteção maior, do que ele colocar o Lucas Piton no banco. Seria um erro crasso do Álvaro Pacheco, porque a gente está falando de um jogador que pode até ter oscilado agora nos últimos jogos, por conta do time também ao redor dele que está fraco, mas o Lucas Piton é um dos melhores laterais do Brasil, é um dos maiores artilheiros do Vasco, um dos maiores assistentes do Vasco da temporada. Para mim seria um erro muito grande. Mas então é isso, o Cleiton deve entrar na vaga do Verratti, o Lucas Piton retorna ao time, e aí só no final de semana que o Payet pode voltar à equipe. Sobre Coutinho... Opa, peraí, que a galera do Plim Plim tá vindo aqui, olha só, a gente tá de olho em vocês, hein? Chegou agora, a Cavolá tá vindo aqui, o Pedrosa tá falando do Coutinho, olha só, Felipe Coutinho, é aqui que você vai saber, o Felipe Coutinho teve uma boa aí, teve gente que já perdeu, mas o Pedrosa vai atualizar aqui, Felipe Coutinho no Vasco. No último sábado, teve uma reunião do Pedrinho com os irmãos, o staff do Felipe Coutinho, que cuida da carreira dele aqui no Brasil. A reunião extremamente positiva e o Pedrinho até confirmou a nossa notícia nas redes sociais. Hoje o Coutinho já deu seu sim para o Vasco, o contrato está nas mãos do Kia Jurabichian, que é o principal empresário dele. O Coutinho deu sim. Sim pro Vasco. Sim. O Vasco é a prioridade do Coutinho. Por mais que Botafogo, Fluminense, Coutinho disse sim, Cruzeiro, Grêmio que tá tivessem... aí, Pedrosa?
tem interesse no jogador, a prioridade dele sempre foi o Vasco, ele não abriu negociação com nenhuma equipe a não ser o Vasco da Gama. E aí o Vasco espera resolver essa situação até o final de junho, assim como também a situação do Souza, que foi um pedido do Felipe Coutinho. É muito importante, exigência é diferente de pedido. Ele externou uma vontade de jogar com o Souza, mas a principal exigência dele é um time competitivo. E isso passa pelo trabalho do Pedrinho. É complicado? O Alex Teixeira, ele está com uma rescisão na Turquia prestes a se fazer para ele poder voltar para o Vasco como agente livre. Isso vai acontecer caso o Vasco concretize a proposta. Então, hoje, a realidade é, o Felipe Coutinho está muito próximo do Vasco e o Souza também. Outro nome especulado foi o Alex Teixeira, mas esse em menor escala. O que eu sei realmente é que o Souza e o Felipe Coutinho são os jogadores mais próximos do Vasco para a próxima janela de transferência. Só para a gente entender aqui, ele não condicionou a ida ao Vasco à contratação aí do Souza e do Alex Teixeira? Não, ele não condicionou em momento nenhum. Nunca houve exigência, obrigatoriedade. Eu só fecho com o Vasco se fizer isso aqui. Muito pelo contrário, ele externou uma vontade. Eu acho que é uma vontade justa. Se você for olhar o elenco do Vasco da Gama, a posição de primeiro volante, eu não vejo por que não tentar o Souza num contrato talvez de produtividade, com baixo salário, porque as opções são bem complicadas. Agora o Alex Teixeira passou aqui, não deixou muita saudade, né, Vini? Bom, se a gente for parar e analisar, uma análise bem franca aqui, eu acho que o Alex Teixeira não ia agregar em nada. Com todo respeito, a história do Alex Teixeira com a camisa vascaína é um jogador, mas nem na Série B ele fez diferença. Por que agora ele poderia fazer uma diferença? Mais velho. Mesmo, um contrato de produtividade. Não vale a pena. Eu acho que aí é melhor você colocar o seu esforço na contratação de um outro atleta. Em relação ao Souza, eu até concordo. Porque se a gente for parar e analisar as opções que hoje tem no Vasco da Gama, eu acho que o Souza pode agregar sim. E é isso, Alex Teixeira, eu acho que seria desnecessário a contratação. Repito, respeito a história do jogador com a camisa vascaína, é um cara que torce para o Vasco, já deixou isso muito bem claro, e se esforçou ao máximo para fazer dar certo, mas na minha opinião não deu certo quando ele retornou ao Vasco da Gama. Então, nesse momento eu não faria nenhum esforço para contratar o Alex Teixeira. Coutinho e Souza eu acho que iria agregar sim a equipe do Vasco, mas não pode parar por aí. Eu acho que o Vasco tem que fazer mais contratações. O Coutinho e o Souza não vão ajustar tudo que precisa ser ajustado dentro de campo. Eu acho que as contratações precisam ser feitas e de maneira urgente, porque senão o Vasco novamente vai brigar para não cair, vai dar muita infelicidade ao torcedor vascaíno, que na última rodada a gente já pôde perceber um São Januário nem tão cheio assim. Geralmente a torcida compra a ideia, vai, apoia. Lotava, os ingressos sempre ficavam esgotados. A torcida carregou o time aí durante muitas oportunidades. Então acho que é o momento do Vasco fazer contratações, porque senão será mais um ano terrível para o torcedor vascaíno. Ô Pedrosa, não tinha um papo já antigo de um grupo de ex-jogadores, do Coutinho, acho que o Souza, por Allan aí, Kardec, que eles tinham combinado, olha, a gente tinham... volta pro Vasco, todo mundo junto. Como era esse grupo? Era o pessoal que foi revelado Quando eles estavam no auge da carreira deles, Coutinho, Allan Kardec, Alex Teixeira e o Alan também, que vai pro Botafogo, eles tinham esse pacto Souza também de voltar pro Vasco juntos, de voltar a jogar no Vasco juntos. Mas é claro, cada um tem sua vida. O Allan Kardec ontem, por exemplo, entrou em campo pelo Atlético Mineiro. O Alan está com pré-contrato com o Botafogo. E o Felipe Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira hoje são jogadores que são mais viáveis para o Vasco da Gama. Então esse pacto existiu. Só que entre o pacto e o Vasco fazer é uma coisa muito diferente, né? Principalmente nesse momento de insegurança onde você não sabe se você vai ter verba para poder pagar todos esses jogadores. A gente sabe que o Pedrinho está tentando trabalhar, mas ele tem uma batata quente na mão, Flávio, porque ele precisa fazer o Vasco ter um custo operacional decente nesse ano para que ele possa continuar honrando com os compromissos. Porque se com o salário em dia já está complicado, como a gente está vendo, imagina se o salário atrasar. Então, é um trabalho para o Pedrinho. Pedrosa, para a gente encerrar aqui o assunto Felipe Coutinho, eu queria que você dissesse para o torcedor vascaíno qual o percentual, não deve ser simples aqui, essa que eu vou jogar. Ele 90% de chance do Coutinho vir, 99, 80, 50, o que você colocaria? Eu diria 90%. 90%. Porque é aquilo que a gente fala. A gente viu que o Dudu fez com o Cruzeiro agora. Era 100%. Tava 110%, né? Mas quando não está assinado, meu amigo, não dá para cravar nada. Mas 90% é para o torcedor ficar 90%. 90% pela vontade dele. Bom. O principal fator agente é a vontade do Felipe Coutinho. Uma boa notícia, então, 90%. É isso aí, torcida vascaína, cara. Se Coutinho vier, cara, vai dar muito bom. Por quê?
além de vai tirar esse peso dos jogadores do Vasco, né? Vai tirar o foco dessa má fase do Vasco, vai focar nessa grande chegada de um excelente jogador que é o Coutinho. Como falou o Pedrosa ali, Botafogo, Fluminense tinha interesse, até o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta com salários muito alto com salário muito alto pro Coutinho, mas ele prefere o Vasco, ele quer o Vasco. O Vasco vai ter que segurar o Vasco vai ter que ir muito atrás da 777, cara, vai ter que correr atrás para eles desembolsar dinheiro, não pelo que o Coutinho tá pedindo, mas em sim para não deixar esse grande jogador que é o Coutinho passar vergonha ali no Vasco, né, cara? Porque assim, o cara tá dando prioridade à instituição Vasco da Gama, ele quer jogar no Vasco, mesmo o Vasco passando por todas essas dificuldades, ele quer jogar no Vasco. Então o Vasco tem nada mais, nada menos, cara, que tentar reforçar o time e entregar pelo menos, cara, ali no meio de campo, ali, pelo menos uns 2 ou 3 jogadores ali que ajude, né, o Coutinho, o Payet também. E se ele vier, cara, vai mudar totalmente ali a fisionomia desse time, vai dar muita qualidade, vai dar mais... vai trazer mais nome pro time, vai trazer mais visibilidade pro Vasco. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço.